Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Pensavam que estavam livres de mim, né? Mas não estavam, não. Estou passando aqui para te deixar um vídeo tratando da Lei 13.954, que a gente já estudou. É lógico que a gente já viu aquilo que nos interessava, mas eu queria repassar. Eu queria repassar porque, para não ficar com um peso na consciência, no pensamento de não ter revisto alguma coisa ou alguma coisa ter passado em branco. Lembrando que o edital citou que vai usar como bibliografia a Lei 13.954. O nosso entendimento, o nosso entendimento é de que essa referência que ele faz à Lei 13.954 são as alterações basicamente realizadas em cima do Estatuto da Lei 6880, não é? Só que o edital ele foi muito amplo quando citou a Lei 13.954. Ele só citou e não disse capítulos ou assuntos específicos. Então, nós temos que ver, como já vimos, né? Eu lembro que a gente que estudou no módulo de estatuto, além de ver a atualização do estatuto, eu também fiz em paralelo uma apresentação da Lei 13.954 daquilo que nos era importante, mas eu quero refazer, eu quero rebater nisso daí. Basta você assistir esse nosso vídeo, eu entendo que já seria suficiente para você ir para a prova. Lembrando que quem estudou estatuto, módulo comigo, estatuto completo, viu todas as alterações que aconteceram, né? Não tem nada ficou para trás. Porém, tem questões que eu quero ainda conversar com vocês. Né? Nós vimos as questões da lei de pensão militar, fora do estatuto, nós vimos também em paralelo, lembra? Nós vimos a questão dos oficiais temporários, praças temporários, que está lá na lei de serviço militar, que sofreu alterações. Nós vimos a lei da carreira dos oficiais do Exército, ele cita assim, né, oficiais do Exército, mas ali tem uma questão interessante que fala da lista de escolha, e eu apresentei isso em aula para vocês, mas eu quero repassar. E quero também repassar questões da medida provisória, que também foi alterada, né? E que talvez são importantes. Se for cobrado a Lei 13.954, se for cobrada de uma forma autônoma, esses assuntos que eu vou te apresentar aqui possivelmente serão foco das perguntas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar como a gente sempre faz na nossa aula, né? Vai ser nessa mesma dinâmica que a gente faz na aula, tá? Eu vou te apresentar fazendo um bate-bola entre os slides da lei e conversando com exemplos e tal, o que a experiência nos ensina, né? Lembrando que quem me conhece sabe, eu atuo na área do direito militar, eu sou advogado, mas a questão aqui não é a visão jurídica. Lembrem sempre disso que eu falo. O foco aqui é passar na prova de oficial especialista. Então, eu não vou debater com vocês análises jurídicas, tá bom? Quem quiser saber análises jurídicas, por fora eu deixo o meu WhatsApp, por fora e deixo o WhatsApp, mas não para tratar de assunto jurídico, para marcar hora, tá? Porque consulta por WhatsApp eu não faço não, tá? Então, vamos lá. Qual é a ideia? Qual é o foco da Lei 13.954? Né? Também não vou entrar em debate político dela, não. Dá vontade, mas não vou entrar. Mas tem que apresentá-la dessa forma. Ela era uma bandeira de projeto de governo do atual presidente e que, enquanto candidato, levantou a bandeira de que iria rever a medida provisória lá do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas ela, na realidade, ela não diminuiu o impacto da medida provisória em nada, tá? Ela, no meu entendimento, e vejam, não é debate político, mas no meu entendimento, a Lei 13.954 ela foi mais nociva ao militar de uma forma geral.
ela foi mais nociva por quê? Tanto quanto a medida provisória, ela limitou direitos, ela restringiu direitos que já tínhamos, ela cortou direitos que boa parte já possuía, como, por exemplo, escolher entre tempo de serviço e disponibilidade e tal, enfim. E pior, por que eu digo que ela foi pior? Porque ela estabeleceu tratamento diferenciados para determinados grupos, né? Um grupo ganha isso, outro grupo não ganha isso, um grupo ganha aquilo, e não que seja conforme a estrutura militar já permitia, lógico, que quem tem mais autoridade, mais responsabilidade, merece ganhar mais. Mas todo militar deve receber proporcional à sua função, né? E houve uma desproporcionalidade. Mas isso é um entendimento que eu não vou entrar nessa seara, nesse debate, eu vou trazer para a nossa prova, tá bom? Então, uma leitura dinâmica, lembrando que a nossa prova, concorde você ou não, mas toda prova de múltipla escolha é assim, ela é conceitual, vale o que está escrito, tá bom? Pode ser que eu use um sinônimo ou outro, isso não tem problema numa prova conceitual, não, tá? Muita gente se confunde, entendendo que é textual, assim, em que eu não posso sequer mexer no sinônimo. Pode. Então, se eu uso assim, por exemplo, eu não posso, numa mesma afirmação, em que na lei diz poderá ser assim, eu usar a expressão deverá ser assim. Mas eu posso, quando está escrito poderá ser assim, dizer da seguinte forma: é permitido ser assim. E parece besteira o que eu estou falando, mas muita gente, às vezes, entra nessa loucura de que não pode ter sinônimo, porque tendo sinônimo não é exatamente igual ao que está escrito. Não. Sinônimo é permitido, como eu falei. Poderá ser e dizer é permitido ser são sinônimos no entendimento daquele contexto, tá? O que não pode é poderá estar na norma e na prova deverá. Aí está errado, tá bom? Mas a Lei 13.000, voltando para ela, 13.954, ela buscou reestruturar a carreira militar e reestruturar a proteção social dos militares. Tá? Proteção social é um sinônimo usado, porque previdência, politicamente, era incorreto dizer que o militar tinha previdência, estava ligado à previdência, e preferiu-se usar o termo proteção social, que envolve várias ações governamentais para proteger o militar e seus beneficiários diagonal dependentes. Tá? Então, proteção social é um termo mais amplo. Preferiu-se usar proteção social a dizer de direitos previdenciários. Tá? Mas isso, na prática, a gente usa muito. Tá? Previdência militar, direitos previdenciários militares, a gente usa muito. Para a nossa prova, para que você entenda, ele usou essa terminologia, que, inclusive, foi motivo, ele reformou até um artigo lá do Estatuto usando essa expressão, proteção social. Tá? Muito bem. E o que a Lei 13.954 veio a alterar, né? Veio mexer? Onde ela foi mexer? Notadamente, lembrando, na reestrutura da carreira militar, na reestruturação e na proteção social. Ela mexeu na Lei 6880, que é o Estatuto dos Militares, alterando de uma forma geral 27 artigos, tá? Revogando outros tantos, mas todos eles, você que estudou comigo a Lei 6880, já sendo objeto dessa reforma, você viu que, notadamente, todos esses artigos têm a ver com a proteção social, né? Tem a ver com desonerar o Estado da folha de pagamento militar, tá? Principalmente, de uma forma geral, e principalmente o militar inativo, né? Então, alterou 27 artigos, neles eu não vou tocar, porque você foi meu aluno, eu estou te mandando porque você foi meu aluno.
Você estudou isso comigo, o que foi alterado no Estatuto, você estudou o Estatuto comigo, então não vou falar sobre eles, tá? A lei que dispõe sobre a pensão militar, que está na Lei 13.954, inserida dentro do artigo 4º, alterado, onde foram alterados 10 artigos da Lei 3.765, que fala da pensão militar. Eu vou te apresentar no nosso estudo aquilo que eu achei importante, se for cobrado na prova, a Lei 13.954 de forma autônoma, eu entendo que será isso, o objeto da cobrança, tá? Tudo que eu te apresentar aqui não vai ser as alterações por completo, não vai ser a Lei 3.765 por completo, não. Eu vou pensar assuntos que eu acho que foram alterados e que eu achei interessante. Se eu estivesse fazendo a prova, eu perguntaria. E é disso que eu vou me basear, é em cima disso que eu vou me basear para te apresentar aquele artigo, tá? Então, não vou falar de tudo, não vou falar dos 10 artigos que foram alterados, mas vou te falar daqueles que eu achei interessantes para se perguntar em prova, uma vez que a Lei 13.954 seja cobrada de forma autônoma. Também foram alterados, também 10 artigos, não foi copia e cola não, que foram alterados 10 artigos também, da Lei de Serviço Militar. E eu vou te apresentar as questões principalmente voltadas ao temporário, né? Que também foi um foco muito grande, logicamente, para desonerar os inativos das forças, estabeleceu-se uma projeção de militares temporários dentro das forças para que eles não se transformem em inativos, né? Ou seja, vai ficar temporário, tanto tempo, e vão sair. Não vou entrar em debate, lembro a vocês, não vou entrar em debate político, se é bom ou ruim, no meu entendimento. Vou te apresentar o que diz a norma para você se preparar para a prova. Não vou falar dos 10 artigos, mas vou te apresentar artigos que foram mexidos, que têm probabilidade de ser perguntado, que tem o que eu chamo nas minhas aulas, você lembra disso? Potencial de pergunta, né? PP. Então, alteraram-se 10 artigos, através do artigo 5º da Lei 13.954, foram alterados 10 artigos da Lei de Serviço Militar. Também foram alterados alguns artigos, foram 7, da Lei 5821, que fala sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas. Aqui eu falei dos oficiais do Exército, mas é outro assunto que eu até não usei. Mas aqui na Lei de Promoção dos Oficiais é que se apresenta o critério de escolha, tá? Que eu achei importante. Só esse artigo que eu peguei. Foram alterados 7 artigos. O artigo 6º da Lei 13.954 alterou 7 artigos da Lei 5821, que fala da promoção de oficiais da ativa das Forças Armadas. Eu só peguei, na realidade, um único trecho em que fala do critério de promoção por escolha, tá? Para que você tenha essa visão. Inclusive, já foi um assunto quando essa lei já foi cobrada em prova, tá? A Lei 5821 já foi objeto de edital no passado. Ela, autonomamente, era cobrada na prova. E, quando ela foi cobrada, se usou a pergunta sobre o critério de escolha. Então, eu achei interessante te mostrar o que é o critério de escolha, tá bom? Da Lei 12.705, e aí sim que fala do curso de formações de carreira do Exército e tal, ele fez uma alteração. Eu não vou te apresentar, não tem nada a ver com a gente. Fala de uma questão dos médicos, farmacêuticos, dentistas do Exército, que tratou de uma alteração de idade. Inclusive, isso daí para a gente, eu vou até te falar alguma coisa a respeito disso lá na Lei de Serviço Militar, tá? Então, aqui é a goiaba. Quando aparecer essa goiaba, você já sabe, é o goiabinha, né? Goiabinha significa encher linguiça. Não vou te apresentar, não vou falar sobre isso. Aqui, do artigo 8º ao artigo 24 da Lei 13.954, ela mexeu em vários dispositivos da medida provisória 2215, lá de 2001, né? Que a gente pensava que não podia ser pior.
mas eu acho que ela hoje em dia não era tão ruim, não. Mas, enfim, não vou entrar nesse debate. Tem também o artigo 25 da Lei 13.954, que alterou o decreto 667, que trata da estrutura do bombeiro militar e da polícia militar, dos estados, territórios e Distrito Federal. Não vou botar isso em pauta do nosso estudo, porque é besteira, não tem como cair. Então, goiabinha significa encher linguiça, não vou te apresentar esse artigo 25, essas alterações, que são bastantes alterações, mas não nos interessa, tá? Não vou tratar disso. Muito bem. E a própria lei 13.954, porque existe uma lei complementar que estabelece a forma de se elaborar uma lei, né? Os princípios de elaboração de normas. E nós temos que cumprir, a norma tinha que seguir essa previsão de uma formatação, digamos assim, própria, prevista em outra norma, de forma que, dentro da Lei 13.954, ele trata de disposições finais e de disposições transitórias. Eu vou te apresentar só rapidinho, não tem nada demais, tá bom? Bom, isso dito, já te disse o que nós vamos tratar, né? Já te fiz uma visão geral da norma 13.954. Lembrando que, sobre o Estatuto dos Militares, ela alterou 27 artigos, além de revogar outro tanto. Mas nós já estudamos isso, né? Nós já estudamos isso quando estudamos Estatuto, então, zero dificuldade, você já sabe o que foi alterado, não vou citar. Tá? Lembrando que aqui é um vídeo que eu estou mandando para quem já é meu aluno, quem já foi ao longo desse tempo aí, anterior, se preparou comigo para a prova. Né? Muito bem. Vamos, então, lá nas alterações que foram tratadas em cima da Lei 3.765. Te trouxe a capa original dessa lei, lá em 59, teve o primeiro despacho dela, que 58 o projeto é 58, o primeiro despacho dela foi em 59, e em 4 de maio de 60 veio a lei publicada e passou a ter vigor, tratando da situação de pensão militar, né? Lembro que eu já fiz esse debate com vocês em aula, né? Mas assim, bem sem ser debate político, mas é sempre importante, né? A gente sempre tem que ter informatividade para a prova de redação, isso é muito importante. Então, nós falamos, eu já te mostrei que a contribuição dada já foi 1,5, contribuição dada já foi 3,5, já subiu, já desceu, e hoje nós estamos nesse patamar aí, que nós vamos ver daqui a pouquinho, com a alteração da Lei 13.954, estamos num patamar mais alto da história com relação à contribuição, que, em razão da Lei 13.954, também atinge os pensionistas, né? De uma forma ampla. Pensionistas de militares também estão recolhendo a contribuição, né? E em valor maior até que o militar da ativa ou inativo. O próprio militar paga X, o pensionista paga a mais um pouco, tá bom? Mas nós vamos ver isso agora. Ó, primeira situação introduzida pela lei. A partir de então, o artigo 1º passou a constar com o seguinte texto: são contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os militares das Forças Armadas e os seus pensionistas. Uma novidade. Os pensionistas, então, a partir dessa lei, passaram a contribuir com a pensão militar. O desconto da pensão, desconto mensal da pensão militar será aplicado a partir de 1º de janeiro de 2020 para as seguintes figuras. Tá? Já havia o inciso 1 com a medida provisória 22115. Já havia o inciso 2 com a medida provisória 22115. Né? Antes da medida provisória, esses caras não existiam para a contribuição.
Mas aí, com a medida provisória lá em 2001, eles foram introduzidos, ou seja, aumentou aqueles que pagam a contribuição para a pensão. E, com a Lei 13.954, foi inserido o inciso 3, onde se incluiu os pensionistas. Os pensionistas, a partir de então, passam a pagar contribuição também. Isso é uma pergunta interessante, Cláudio. Qual é a forma de pergunta? A gente trabalhou em aula perguntas, né? Eu, em aula, apresentei perguntas em cima do que poderia cair nessa lei. Mas eu posso dizer, marque dentre as opções abaixo quem não compõe o grupo que são considerados contribuintes obrigatórios da pensão militar. Aí, dentro daquele texto, está lá pensionista e outra pessoa que não está. E aí você, talvez, no passado, lembrando do passado, não, pensionista não paga. Vai errar, porque o pensionista, a partir da Lei 13.954, passou a pagar também a contribuição. Ou eu posso botar num falso ou verdadeiro, contando, ou posso contar uma história enorme, aquelas histórias que a nossa prova gosta, citando várias coisas, entre ele que fulana era pensionista. Aí, entre marque as certas e erradas, aí diz lá, a fulana é contribuinte obrigatória da pensão militar. Então, são essas questões que você tem que saber, tá? É uma novidade, a partir da Lei 13.954, o pensionista, de uma forma ampla, tá? Homem, mulher, pensionista, contribuir obrigatoriamente com a pensão militar. E vem o artigo 3º-A, logicamente, é uma forma de você alterar dispositivos legais, né? Quando não dá para você incluir mais um artigo ali naquele capítulo, a técnica recomenda que você já existe o 3º, existe o 4º, o 5º e fecha o capítulo. E você quer botar um artigo, um dispositivo dentro do assunto pertinente ali entre o artigo 3º e o artigo 4º. E não quer anular ou revogar o 4º, porque ele é importante, nem quer renumerar. O que você faz? Você cria o 3º, já existe, você cria 3º alfa, 3º bravo, 3º Charlie, tá bom? E aí você tem uma infinidade de possibilidades de acrescentar artigos ali naquele pedaço em que você não quer alterar a numeração, você só quer aumentar. Muito bem, aqui é o 3º-A. E vai dizer para a gente que a contribuição para a pensão militar incide sobre as parcelas que compõem provento, provento é a remuneração na inatividade, e sobre a cota à parte recebida a título de pensão. Cota à parte é o que se recebe de pensão, tá? Então, ele vai estabelecer que a contribuição incidirá no inativo, já era assim, antes da Lei 13.954 já era, mas com relação ao pensionista não era e foi incluído. A alíquota de contribuição para a pensão é de 7,5% lá em dezembro de 2019, era 7,5%. Mas aí ele já deu dois aumentos na previsão da própria alteração da lei, já se previu duas datas para frente, já se previu 2 datas em que seria majorado essa contribuição. Então, em 1º de janeiro de 2020, de 7,5% passou para 9,5%. Em 1º de janeiro de 21, de 9,5% passou para 10,5%. Veja, a contribuição, então, até então, mais alterações anteriores, era de 7,5%, conforme o parágrafo 1 apresenta, né? Era de 7,5%. E a lei é de dezembro de 2019, tá? Nós estamos estudando a lei de pensão militar, a lei 3.765, que foi alterada, e eu estou te apresentando os artigos que foram alterados. Dentro desses artigos alterados está a majoração do percentual de contribuição, tá bom? Então, eu estou dentro da lei de pensão militar, 3.765.
com as alterações apresentadas, inseridas pela Lei 13.954. Então, a nossa contribuição era de 7,5. Em dezembro de 2019, veio a Lei 13.954, alterando esse valor e já prevendo reajustes, majorações. Então, ela foi publicada em dezembro de 2019 e já disse assim, ó, é 7,5 até agora, mas em janeiro passa a ser 9,5, aumentou 2%. E em janeiro de 2020, 9,5. E a partir de janeiro de 21, 10,5. Então, no intervalo de um ano e um mês, porque ela foi publicada em dezembro de 2019, e ela já previu e já estabeleceu uma majoração até janeiro de 2021, 1º de janeiro, né? Por isso que eu estou falando, um ano e um mês, ela previu o aumento na nossa contribuição de 3%, né? Era 7,5%, em janeiro de 2020, 9,5%, em janeiro de 21 passou para 10,5%, tá bom? 10,5% de contribuição a título de pensão militar, mais 27,5% de imposto de renda, tá bom, né? Eu acho que a gente já está contribuindo bastante, já está bom, né? Já está legal. 40% do teu vencimento está sendo devolvido para o governo, né? Tá bom, né? Vamos lá. A partir de 1º de janeiro de 2020, além dessa alíquota majorada, além dos acréscimos do parágrafo 2º, contribuirão extraordinariamente para a pensão militar os seguintes pensionistas. Então, vejam, o militar, quer seja ativo ou inativo, ele tem aqueles limites. O pensionista que foi inserido com a Lei 13.954, ele tem esse percentual, janeiro de 2021, 10,5%, mas, além desse, dependendo do tipo de pensionista, ele vai pagar mais uma contribuição. Quais sejam esse mais alguma? Se for filha não inválida pensionista vitalícia, ele terá 3% a mais, tá? Significa dizer que a filha não inválida pensionista vitalícia vai pagar, a partir de janeiro de 21, os 10,5%. E, já com a publicação dessa lei, passou a pagar, além da sua contribuição, igual a todos, mais 3%, tá bom? Então, em janeiro de 21, agora, né? Já passou. Em janeiro de 21, ela está, a partir de janeiro de 21, ela estará pagando. Já pagava esses 3% desde a publicação da lei e passou a pagar majorado para 10,5%. Então, 3 mais 10,5%, 13,5%, que a pensionista filha não inválida está recolhendo da sua pensão. Tá? Da mesma forma, além dos 10,5%, outro grupo de pensionistas contribuirá com mais, além dos 10,5%, mais 1,5%. São esses, ó, os pensionistas, de uma forma geral, que não sejam filhas não inválidas, cujo provedor dessa pensão estava em vida e faleceu antes de dezembro de 2000. Tá? Antes não, a partir de dezembro de 2000, e optou naquela época por recolher 1,5%. Lembra que a gente optou? Quem tem filha mulher, quiser optar, às vezes o cara nem tinha filho, mas na expectativa de ter, na expectativa de ter uma filha, ele falou assim, não, pode recolher 1,5%, né? Então, vejam, para esse cara que morreu e o pensionista dele, e ele havia escolhido que iria recolher 1,5%, e o pensionista dele recebe essa pensão dele, deverá recolher 1,5%, além daqueles 10,5%. Tá? Ela diz lá, os pensionistas, tirando as filhas não inválidas, que nós vimos no inciso 1, que já vai pagar mais 3%, cujo instituidor é aquele cara que é o titular que gerou a pensão.
Morreu a partir de 29 de dezembro de 2000, foi a partir de quando valeu a medida provisória, tá? E optou em vida pelo pagamento daquela contribuição de 1,5% para garantir a pensão das filhas, tá? Se o pensionista morreu e ele tinha, o cara que era o titular, o militar, tinha escolhido dessa forma, o pensionista vai arcar com esse 1,5% na sua pensão. Então, esse será, a partir de janeiro de 2021, 10,5 mais 1,5, tá? 12, né? E as filhas não inválidas, pensionistas, vão pagar 10,5 mais 3, 13,5. E aí ele botou uma norma, um dispositivo aqui, que é o parágrafo 4º do artigo 3º-A, de bloqueio de alteração. Estranho, né? Dizendo assim, somente a partir de 1º de janeiro de 25, a União pode alterar por lei ordinária as alíquotas de contribuição de que trata esse artigo. Então, assim, uma norma que internamente bloqueou qualquer revisão, né? Se é que isso é possível juridicamente, a aula não é jurídica, mas se é que é possível uma norma tentar bloquear uma revisão, tá? Isso é meio estranho, mas essa lei ordinária falou isso. O pensionista, aí vai lá o terceiro C, viu que eu falei? Ele aumentou. Terceiro A, tem terceiro B, que eu não botei porque não nos interessa, pelo menos na minha visão não nos interessa. Se você quiser ler, eu já te mandei a lei, não foi? Quiser ler tudo, gravar, marcar, tudo bem. Se quiser seguir a minha ideia, se preocupa só com isso que eu estou te apresentando aqui. O pensionista habilitado, na condição de viúvo, que contrair matrimônio ou constituir uma união estável, perde direito à assistência médica hospitalar, tá bom? É o que diz o terceiro C. Sobre a ordem de prioridade, eu trouxe também uma alteração que foi gerada na linha A e C do inciso 1 do artigo 7º, que estabelece a ordem de habilitação de beneficiários. Tá? Diz assim, ó, a pensão militar, isso é o texto já alterado que eu boto aqui. A pensão militar é deferida em processo de habilitação com base na declaração de beneficiário preenchido em vida pelo contribuinte na ordem de prioridade nas condições a seguir. Então, tem uma ordem de prioridade sequencialmente para quem vai ser o cabeça da chave, né? Quem vai ser o cabeça da pensão. Isso é importantíssimo, facilita muito, e muitas pessoas procuram o nosso escritório com esses problemas. E quando eu estava na ativa, se alguém está fora, não conhece, não me conhece, não é da turma e está por acaso assistindo esse filme, eu sou oficial da reserva da Força Aérea, né? Então, na ativa eu tive a experiência, trabalhava no setor jurídico, de constantemente, quando morria alguém da ativa, havia um problema muito sério de declaração de beneficiário. Eu sempre cito isso nas minhas aulas, e quem me conhece sabe que a gente ali no setor jurídico batia muito cabeça em muitas coisas que são básicas, mas que muitos militares deixam de fazer, como, por exemplo, a declaração de beneficiário. Ele não atualiza aquela praga daquela declaração de beneficiário, e geralmente, quando o cara morre, está tudo desatualizado. Parece que alguém se diverte lá em cima ou lá embaixo e já mata o cara que está todo errado na declaração de beneficiário. E aí não custava o cara perder 1 hora da vida dele para atualizar essa declaração de beneficiário. E naquela declaração, se já tiver bonitinha, bem feitinha, tem toda uma dinâmica de ordem de prioridade a ser seguida, tá bom? Se assim não for, principalmente se não tiver a certidão de casamento, for uma união estável, de uma forma bem precária, assim, documentalmente falando, cara, dá um trabalho enorme, a família passa por uma situação muito difícil, porque vai ficar um tempo sem receber até que isso seja regularizado. Então, atualiza, não custa. Ah, mas é a união estável. Vai lá, apresenta documentação de união estável, escreva sobre isso e está tudo certo. Vai garantir o direito do seu
beneficiário, tá? Muito bem. Dentro dessa ordem, o que me chamou a atenção sobre essa alteração foi dizer que a primeira ordem de prioridade já era prevista lá na medida provisória lá do Fernando Henrique 2215. E houve uma alteração com a Lei 13.954 nas expressões, mas que eu achei interessante. E eu acho legal. Eu perguntaria isso também numa prova para te obrigar a pensar sobre isso na sua vida, tá? Então, a primeira ordem de prioridade, são 3 ordens, a primeira ordem estabelece na linha A essa alteração e na linha C outra alteração. Não é que não tenha B e que não tenha as outras, mas elas não foram alteradas. E como no edital, se liga, falou assim, a Lei 13.954 vai cair. Eu não posso pegar a lei de pensão militar como um todo e cobrar na prova. Eu estou pegando as partes que a Lei 13.954 alterou da lei de pensão, alterou da lei de serviço militar, tá? Pego essas partes. Pode ser que uma vez ou outra eu vá em outro local para buscar uma explicação para você a respeito daquilo que foi alterado, porque é necessário. Mas outras eu vou passar direto, tá? Como essa aqui, eu pulei a letra Bravo, a linha Bravo, tá? E pulei a segunda ordem, a terceira ordem, porque o que foi alterado foi a linha A e a linha C da primeira ordem, que já existia, mas a linha A e a linha C foram alteradas. Diz assim agora: cônjuge ou companheiro designado ou que comprove união estável como entidade familiar. É a primeira ordem, a linha A. E a linha C? Pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada daquele que era o titular da pensão, daquele militar que veio a falecer, ou ex-convivente, desde que receba pensão alimentícia na forma prevista no parágrafo 2A desse artigo. Então, vejam, a pessoa recebia pensão judicial alimentícia daquele militar que veio morrer. Ele vai ter direito a uma quarta parte de pensão, proporcional àquela pensão judicial que ele recebia, tá? Pensão alimentícia. Isso foram 2 alterações feitas. Interessante. Eu perguntaria só a título de te forçar a nunca mais esquecer sobre isso. Aí vem o 10A, também vejam a formatação, né? Artigo 10A. Já existiu o 10, ele introduziu o 10A, possivelmente, com certeza, possivelmente não, com certeza, tratando de assuntos de mesma natureza ali do 10. Após o falecimento do militar, apenas os pensionistas que atenderem ao dispositivo no parágrafo 5º do artigo 50 do Estatuto terão direito à assistência médica hospitalar e social das Forças Armadas, a proteção social, né? Serviço social, entre outros. Muito bem. E lá no artigo 50, parágrafo 5º do Estatuto, diz: após o falecimento do militar, manterão os direitos previstos na linha F, a linha E, a linha F e S do inciso 4, enquanto conservarem os requisitos de dependência, mediante participação nos custos e no pagamento das contribuições devidas. São esses caras que o artigo 10A se refere, aqueles que estão previstos lá no parágrafo 5º do inciso 4 do artigo 50. Tá? E as alíneas que o parágrafo 5º se refere, a linha ECO, a linha FOX e a linha Serra, são assistência médica hospitalar para ele e seus dependentes, funeral para ele e seus dependentes e outros direitos previstos. Tá? Muito bem. Essa daqui é interessante, que é uma dúvida, gente, que é uma dúvida jurídica que muita gente ao longo, aí eu estou falando fora dos muros do quartel, muita gente vem ao escritório perguntar sobre isso, tá? Quem tem direito, em que momento o militar vai ter direito a garantir a pensão para seus beneficiários. Bom, o artigo 20, e seu parágrafo único, trouxe o seguinte dispositivo:
o oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perder o posto e a patente, desviará ao seu beneficiário a pensão militar correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo. Se for reserva ou reformado, ele já tem um tempo próprio. Vejam, isso muita gente vinha nos procurar, porque acontece que alguns militares, por decisão judicial, e quem estudou estatuto comigo sabe dos casos em que se perde o posto e a patente, ele deixa de existir para a força. É como se ele tivesse morrido. Mas e aí, como é que ficam os pensionistas dele, né? Se for militar, se for oficial, é dessa forma. E se for praça? Praça tem um entendimento que tem um requisito aí, um degrauzinho a se vencer. Qual é? A praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 anos de serviço é essa praça que perder o seu vínculo com o militarismo por uma decisão, por ela não atender mais o aspecto moral, e é o que ele fala, mas eu estou sendo bem genérico, não atender mais o aspecto moral de ser militar e perder a condição de militar, se ele já tem mais de 10 anos de serviço, pela alteração da lei, que já era assim, tá? Mas ela veio ratificada de forma textualmente diferenciada, a praça contribuinte de pensão com mais de 10 anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em decorrência de ato de autoridade competente, deixará o seu beneficiário pensão correspondente à proporcional do seu tempo, tá? Mas aí a praça, então pergunta de prova linda, né? A praça contribuinte com pensão com mais de 10 anos de contribuição, de efetivo serviço, tá? De anos de serviço. Então, essa praça que durante 10 anos de serviço contribuiu, ela guarda esse direito para os pensionistas. Se ela for, por algum motivo, condenada e perder a situação de militar, ela guarda a pensão para os seus beneficiários. Da mesma forma, o oficial, e o oficial ele não estabeleceu quantidade de anos, não é? Quantidade de tempo de contribuição, ele só falou oficial e tal. Então, entenda, para a nossa prova, a praça precisa ter 10 anos de serviço de contribuição, o oficial não precisa. Na realidade, eles, teoricamente, é o que eu falava já antes, quando trabalhava essa norma, em outros concursos. O militar ele é considerado morto, é uma ficção de morte, é uma morte de mentira para a Força Armada. Ele deixa de existir. Se ele morresse, o beneficiário não iria receber a pensão, iria ter a proteção social ainda. Da mesma forma, se ele perde a condição de militar nesses casos, é como se ele tivesse morrido para a força, tá? E aí o beneficiário continua recebendo. Show de bola. Muito bem. O beneficiário perde o direito à pensão, e vejam, lá na lei, na medida provisória 2215, já havia essa previsão, já havia o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3, o inciso 4. O inciso 5 foi mexido e apresentado, o inciso 5, pela Lei 13.954. Então, se eu for te perguntar na prova em que o edital registrou a Lei 13.954 como fonte de consulta para a prova, ele não pode ir no inciso 1, 2, 3 e 4, porque eles são lá da época da medida provisória, estão na lei de pensão militar, mas não foram inseridos pela Lei 13.954, então não estão no escopo do nosso estudo, da nossa bibliografia, tá? Por isso que eu trouxe só o inciso 5, que é uma novidade importante. Vejam, vai perder o direito à pensão aquele beneficiário que tinha seu vínculo matrimonial com o militar, porém ele foi anulado por decisão exarada após a concessão da pensão ao cônjuge. Então, veja, digamos que fique comprovado que houve ali um vício na declaração do vínculo, tá? O beneficiário ou beneficiária foi declarado como titular da pensão, mas aquela declaração
ela foi contaminada por um vício. E esse vício, no futuro, é visualizado, é detectado, é descoberto. Tá? Muito bem. E terá esse vício a, a faculdade de anular aquela decisão. Então, ele vai retroagir nessa anulação, nessa concessão, e vai anular aquele ato. Então, veja, vai vir uma decisão anulando o vínculo que já foi declarado no passado. Nesse caso, perde-se o direito à pensão. Cláudio, quais são os motivos? Aí não se preocupe, não se preocupe, porque aí foge da bibliografia da prova. Importante é você saber que é uma causa de extinção da pensão militar daquele que era o beneficiário, quando há uma decisão posterior à concessão anulando, certamente porque visualizou um vício lá na concessão, tá bom? Não podia ter aquele vínculo, o vínculo era, era, era mentiroso, não existia, foi criado, era uma fake, né? Tá bom? E aí ele pode perder. É interessante saber isso. Muito bem. Isso dito, vamos para a nossa lei do serviço militar. A lei de serviço militar, lá de 64, era uma lei muito bacana. Por quê? A ideia da lei, né? E hoje, quando a gente estuda em outros concursos, a gente estuda Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa. Tem um outro concurso aí que eu dou aula, em que a gente trata desses assuntos para algumas carreiras. E lá você entende o valor na Política Nacional de Defesa, na Estratégia Nacional de Defesa, você entende o valor e a importância do serviço militar obrigatório. Ou seja, imagine um país com 230 milhões de pessoas, em que cada uma dessas 230 milhões de nacionais sejam preparados, sejam prontos para defender o seu país. É muito mais difícil de você vencer um país desse, ou de você oferecer, de você ameaçar um país que tem essa força de reação de 230 milhões, é muito mais difícil do que você ameaçar um país em que a única reação que existe naquele país é o efetivo militar. Seriam 320, 300 mil, e cada vez vai diminuir, né? Por conta dessa política de não manter a carreira militar, né? Cada vez vai diminuir. Então, imagina, você começa a tirar o efetivo de reação, e, na realidade, a Lei de Serviço Militar, lá em 64, visualizava, antes disso, tá? Bem antes disso, já se visualizava a importância de que cada cidadão brasileiro seja um ator da reação a qualquer ameaça. Isso é o serviço militar. Muito bem. Dentro desse contexto, havia a previsão de você ter militar que se voluntariava para passar um tempo, além do militar que foi convocado obrigatoriamente, você tinha previsão já lá, no nascimento, no gênese dessa lei, no nascimento dela, você já tinha a previsão de aceitar voluntários por um tempo. Tá? Tinha aqueles obrigatórios, que estão no seu tempo obrigatório, e tinham aqueles voluntários. Né? Os voluntários, entendo, hoje você tem isso no artigo 3º de uma forma muito bem explicada. Você tem os temporários, que são duas classes de temporário. O temporário do serviço militar obrigatório e o temporário do serviço militar voluntário. Tá? Você tem essas duas características. E é justamente nesse militar do serviço militar voluntário em que se buscou aumentar a população interna das Forças Armadas no SMV, do Serviço Militar Voluntário. Tá?
e o que a gente chama de temporários. A gente se refere somente a eles como temporário, né? Mas, na realidade, temporário pode ser obrigatório. Isso está bem explicado lá, está aqui na Lei de Serviço Militar e está lá explicado no artigo 3º do Estatuto. Foi uma alteração feita pela Lei 13.954 lá no Estatuto. Que existe o serviço militar voluntário e o serviço militar obrigatório. O serviço militar voluntário é aquele que, classicamente, nós chamamos de temporário. Mas o temporário se refere aos dois, ao militar obrigatório, inclusive nas suas prorrogações, e ao militar voluntário ao longo das suas prorrogações, tá bom? Boto uma frase de efeito de Olavo Bilac, que foi o patrono do serviço militar, né? Então, ele lá, vejam como é que é bem anterior a 1964, essa ideia do serviço militar. Olha a frase dele, já lá, no início do século XX. Dizia ele assim, ó, a farda para todos o dever, a honra e o sacrifício, né? Ou seja, você é brasileiro, você não pode só querer o lado bom, o bom desses dois mundos, né? Eu quero as praias, eu quero a autonomia, eu quero a soberania do país. Você também tem que dar uma parte sua. Ou seja, todo cidadão tem que ter como princípio o patriotismo, defender o seu país acima de tudo, né? Que é algo que a gente, se for começar a conversar aqui, leva 50 horas e não chega a um denominador comum. Mas, em cima disso, você já entendeu, então, o que fala ali de serviço militar. Basicamente, trata do serviço militar, das suas diversas naturezas. A Lei 13.954 foi dar uma pancadinha lá na Lei de Serviço Militar, notadamente no que se refere ao temporário voluntário, tá? Serviço militar temporário voluntário. Muito bem. O serviço militar temporário, então, agora eu estou me referindo tanto ao obrigatório quanto ao voluntário. O serviço militar temporário não se destina ao ingresso na carreira. Carreira militar é aquela que está definida lá no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 6880, que você já estudou comigo. Os comandantes, aí vem o artigo 27. Cláudio, você pulou? Gente, eu já expliquei. Eu estou indo no foco das perguntas, tá bom? O artigo 27 vai dizer o seguinte: os comandantes das Forças Armadas poderão, em qualquer época do ano, autorizar a aceitação para o serviço militar temporário de voluntário, quer eles sejam reservistas das Forças Armadas ou não. Reservista é o cidadão em capacidade de ser convocado ou mobilizado para uma guerra, tá? Então, o comandante da força pode, a qualquer momento, autorizar a aceitação, tá? Então, aí você vê, hoje em dia, os concursos para militares voluntários temporários, né? Aí vem umas questões interessantes, ó. Os voluntários inscritos serão submetidos a processo seletivo simplificado para incorporação no serviço ativo, como oficial subalterno ou praça temporário. Vou já te fazer uma colocação aqui, que já havia essa previsão, havia a previsão em aspecto geral, e uma força já tinha iniciado processo de oficial superior temporário. E agora, dentro dessas alterações, já ficou claro a previsão, inclusive com a regulamentação do ingresso do oficial temporário de nível superior. Tá? Nível superior, oficial superior, tá? Não é nível de superior faculdade, não. Tá? Oficial superior temporário, tá bom? Já tem essa previsão e nós já participamos preparando pessoas para esse concurso, que existe na Marinha. O Exército tem a previsão para médicos, não é um concurso de prova escrita, é só de prova de título, mas a Marinha tem prova escrita e prova de título, né? Porque o cara, para ser oficial superior, voluntário, temporário,
ele tem que ter, em algumas carreiras, doutorado, em outras, mestrado. Tá? Mas isso é só depois que ele passa nessa prova, que aí é uma prova objetiva. Muito bem. E aí veio a questão da idade, né? Essa idade deu muito problema para a gente que trabalha no jurídico internamente e muito trabalho para a gente que trabalha no jurídico externamente. Os voluntários inscritos serão submetidos a um processo seletivo simplificado para incorporação no serviço ativo como oficial subalterno ou praça temporário. E aí o limite de idade diz assim: a idade máxima para ingressar como oficial subalterno ou praça temporária é 40 anos. E a idade limite para permanecer, tá? Se antes de atingir os 96 meses que a gente vai ver, ele atingir essa idade, ele vai ter que sair. Então, tem o batente da idade, tá? Que são as idades limite, para entrar e para permanecer. Entrar 40, permanecer 45. Isso o oficial subalterno, tenente, ou praça temporária. Muito bem. E aí vem o parágrafo 2º e diz, olha, podem, isso é uma novidade legal, podem voluntariar-se para o serviço temporário na qualidade de oficial superior temporário, os cidadãos de reconhecida competência e tal, e aí essa reconhecida competência, na prova de título, e nós participamos, por isso eu falo com conhecimento do edital, ele pede para algumas carreiras doutorado e para outras mestrado, tá? E de tal ordem que é uma prova de conhecimento objetiva e depois a prova de título. A idade, legal, isso daqui eu perguntaria também, porque é algo bom de se perguntar e foge-se do... Eu tenho que fazer uma pergunta da lei. Vou perguntar e foge de qualquer questão de recurso, né? Idade limite. Oficial subalterno e praça, a idade limite de ingresso 40 e idade limite de permanência, se não estourar os 96 meses, se acontecer antes, bater os 45 anos, é a idade limite de permanência. Já para o oficial superior temporário, a idade limite de ingresso é 62 e a idade limite de permanência é 63, tá? Então, o cara pode entrar com 62 anos. O concurso, então, o edital, não pode falar diferente da idade limite de entrada, porque a lei já estabeleceu que é 62. Agora, ele entrou. Se ele entrou com 62, ele só vai ficar um ano, tá? Apesar de ter a previsão do temporário poder ficar 96 meses contínuos ou não. Ele pode ter sido militar já e tal, tá bom? O inciso 2 do parágrafo 2º do 27 fala de uma questão do oficial médico, farmacêutico, veterinário, dentista, que não vai se aplicar o previsto para eles lá na Lei 5292, tá bom? Que fala da idade. O serviço temporário, lembram que eu já falei umas 3 vezes sobre isso aqui? O serviço temporário tem um prazo determinado de 12 meses, então a cada 12 meses ele é renovado, tá? Prorrogável a critério da administração e não pode ultrapassar 96 meses. Esses 96 meses são contínuos ou não. O que significa isso? Olha, eu tive conhecido que era tenente temporário e já tinha sido soldado por 2 anos. Já tinha sido soldado da própria aeronáutica por 24 meses. Saiu, aí fez lá biblioteconomia, né? E entrou num certame de oficial temporário, apresentou os títulos e entrou. E aí, quando ele, 96 menos 24, vão dar 72, né? Quando ele atingiu 72 meses, ou seja, 6 anos, ele já sabia que ia ter que ir embora. Até aí vem aquela velha história, apesar de saber disso, ele botou na justiça e tal, mas agora a lei estabeleceu, mas já tinha isso, essa previsão. 96 meses contínuos ou não, tá? A mulher, como ela nunca serviu, ela vai ser sempre zerada, né? Se bem que eu tive um aluno que ele era sargento temporário, em razão de sargento temporário da Marinha,
em razão de alto índice de performance de atleta, né? Ele era iatista. E aí entrou como sargento, por conta lá dos Jogos Mundiais Militares, e era formado em Educação Física e estava se preparando para fazer temporário da Marinha também. Mas digamos que fosse temporário da Aeronáutica, temporário do Exército, não importa. O tempo que ele estava passando como praça temporário iriam ser deduzidos desses 96 meses quando ele passasse para oficial, e ele passou, né? Foi meu aluno, normalmente meu aluno passa. Vamos lá. Então, são 96 meses contínuos ou não, contados em qualquer força armada. Os demais requisitos a serem atendidos para o ingresso são aqueles previstos para ingresso na carreira militar. Idoneidade moral, capacidade física, né, etc. e tal. E aí ele estabelece aqui uma questão que não é muito importante sobre a titulação científica dele. Diz que para possuir diploma de ensino fundamental, isso para os temporários, né? Para incorporação como marinheiro na Marinha, cabo temporário no Exército e na Aeronáutica, né? Possuir diploma de conclusão de ensino médio, devidamente registrado, emitido por instituição de ensino, para incorporação como cabo temporário da Marinha. Possuir diploma de conclusão de ensino médio, devidamente registrado, emitido pelo Ministério da Educação, curso técnico interesse da Força Armada, para incorporação como sargento temporário. Possuir diploma de conclusão de ensino superior, para incorporação como oficial subalterno. Possuir diploma de conclusão de ensino superior e ter concluído mestrado ou doutorado, como eu falei, na área de sua especialidade, caso ele queira ser incluído como oficial superior. Não ter sido considerado isento do serviço militar na época de servir. Isento é aquele que não atende os requisitos, tá? Quer seja por limitação física, quer seja por limitação mental, quer seja por limitação moral. Tá? Isso são causas de isenção. Se ele for declarado isento para servir, obrigatoriamente, também não atenderá aos requisitos para servir voluntariamente, tá bom? É isso que quer dizer. Os processos seletivos devem detalhar os requisitos. Então, vamos lá. A gente trabalha com esses concursos aqui, ó. Na Marinha, só na Marinha que tem prova. Para que vocês tenham ideia, né? Olha só, na Marinha, a praça temporária, o oficial temporário e o oficial superior temporário, eles entram com uma bagagem de conhecimento que eles devem apresentar numa prova objetiva escrita, que eu falo sem medo de errar. Muito militar da ativa de carreira não tem. Os caras da Marinha, a gente dá aula para eles de estatuto, de liderança, de Estratégia Nacional de Defesa, Plano Nacional de Defesa, a organização básica da Marinha, a gente dá tradições navais, história naval, é a história do Brasil, né? Além de português, redação, etc. Então, os caras chegam lá prontos, né? Isso é muito bom. Mas o edital vai dizer discriminadamente tudo que ele precisa para ser declarado aquele militar voluntário. Sobre ainda na lei de serviço militar, eu destaquei uma coisa que a gente chama de encostamento e que muita gente desconhece, a não ser que trabalhe assim na área, né, jurídica e tal. Veja, havia uma dúvida muito grande sobre o que fazer com o militar que tinha problemas de saúde, né? Até hoje, vejam, até hoje, apesar de estar escrito aqui, a justiça pode determinar de forma diferente. É o que eu falei lá no início da aula. Eu estou te dando aula para você tirar o 10. Questões jurídicas é outro papo que a gente vai ter tomando café, se você quiser saber de outra forma, tá bom? Então, juridicamente, tudo pode ser diferente. Mas, apesar disso, antigamente não se tinha essa previsão legal
a respeito de... Tinha já um encostamento, ele servia para alguns detalhes, porém não se aplicava para outros detalhes. E aí o menino saía incapaz, por algum motivo, e arrumava-se um jeito de um beijo, um abraço. E aí, com essa alteração, se determinou que esse militar temporário, licenciado, que está incapaz temporariamente, em decorrência de moléstia ou acidente, deve ser encostado na força. O que é o ser encostado? O encostamento já existia essa expressão, tá? Isso está até na Lei de Serviço Militar, se eu não me engano, está no regulamento da Lei de Serviço Militar, tá? É um decreto que regulamenta a Lei de Serviço Militar e está lá a explicação do que é encostamento. Encostamento é aquele garoto que não pertence mais à administração, porém vai receber todos os cuidados médicos hospitalares até que ele esteja em condições de prover subsistência para a vida dele, tá? Mas ele não vai receber vencimento, remuneração, não vai ser militar, ele vai estar numa situação de encostado, classicamente é isso. Ah, eu conheço alguém assim assado. Não, eu não quero que você vá buscar na vida real, porque na vida real tem muita decisão jurídica diferente do que diz a lei, tá bom? Entenda só isso, ó. O importante para a nossa prova é o que está achurado em amarelo aí, ó. Os militares temporários licenciados por término de tempo de serviço ou desincorporados que estejam na condição de incapaz temporariamente para o serviço militar, em decorrência de moléstia ou acidente, deverão ser colocados na situação de encostamento nos termos da legislação. Veja, hoje, essa semana mesmo, um colega me perguntou, Cláudio, o que é desincorporação? E eu falei para ele, ó, desincorporação é um ato, é um instituto previsto no Estatuto como forma de exclusão do serviço ativo e ensinado na Lei de Serviço Militar e no seu regulamento o que é e como se processa. Tá? A desincorporação, para que você tenha ideia, é um menino que incorporou normalzinho, preenchendo todos os requisitos de forma legal, mas enquanto no sua incorporação, enquanto no seu recrutamento, apresentou motivos impeditivos de continuar sendo militar. Entre eles, poderia ser uma incapacidade temporária para o serviço. E aí ele será desincorporado. Mas não seria justo, de verdade, na visão social, desincorporá-lo e um beijo, um abraço, né? Da mesma forma, a lei entendeu que não seria justo mantê-lo ainda como vínculo de remuneração. Então, a solução foi mantenha-o encostado, mas é encostamento, tá? Termo encostamento. Mantenha-o na situação de encostamento, qual seja, tem o direito ao atendimento médico hospitalar enquanto se recompõe a saúde dele, mas não tem direito à remuneração, tá? Diz lá, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, embaixo, nessa caixinha aí de baixo, ó. O encostamento é o instituto jurídico que foi estabelecido pelo regulamento da Lei de Serviço Militar, isso foi eu que botei. Isso é consideração minha. Com o intuito de garantir, sobretudo ao desincorporado, o direito à assistência médico-odonto-hospitalar de que necessitem para se restabelecerem. Então, ele saiu porque não tem condições, uma incapacidade temporária. Mas eu não posso largá-lo assim também, não é? Seria desumano, socialmente falando, é totalmente desumano. Então, você mantém esse desincorporado vinculado à força para dar a ele condições de se reerguer na saúde. Mas aí você não vai dar remuneração, tá? O parágrafo 8º do artigo 31 vai dizer para a gente, ó, o encostamento a que se refere o parágrafo 6º, esse que eu acabei de ler aqui para vocês, é o ato de manutenção do convocado voluntário reservista desincorporado submisso ou desertor na OM para fins específicos declarados no ato e sem receber remuneração. Isso é encostamento, tá bom? Não se aplica o encostamento para quem
é herói de guerra. Quem estuda comigo sabe quando eu falo herói de guerra, é o inciso 1 e 2 do 108 do Estatuto, né? Lembra? Quem estuda comigo sabe quando eu falo herói de guerra. Então, se o cara for herói de guerra, no meu sentido da palavra, da expressão herói de guerra, se ele for herói de guerra, não se aplica o encostamento. Ou se ele estiver inválido, estejam temporariamente impossibilitados de exercer qualquer atividade, significa estão temporariamente inválidos, tá? Enquanto permanecer assim, eles terão direito à remuneração, etc. E o encostamento seria sem remuneração. Para esse caso do parágrafo 7º, eles vão ter esse direito. Antes de fazer um intervalinho, vamos finalizar as alterações da Lei de Serviço Militar. Tá? No artigo 33, diz que eles podem, ao final dos 12 meses, ter direito, podem ter a expectativa de ver renovado o seu contrato por mais um ano, tá? Ou seja, a prorrogação desse tempo por mais um ano, uma ou mais vezes, de acordo com a conveniência. As condições de prorrogação serão estabelecidas pelo comandante da Marinha, do Exército Aeronáutico. O parágrafo 2º, e saibam, Cláudio, isso é besteira botar. Não é não, porque gente que trabalhava no jurídico interno sabe a quantidade de ações que a gente recebia no peito daquele cara que teve a sua renovação, a sua prorrogação de tempo negada e se achava no direito de aquela prorrogação tinha que ser dada a ele, né? Então, veio a lei e disse, no artigo 33, parágrafo 2º, diz assim, ó, não há direito subjetivo, ou seja, ninguém tem esse direito, não pertence a ele esse direito à prorrogação ao final de cada período. Isso é um poder discricionário da administração, através do seu comandante. Ele é que vai dizer se tem interesse em renovar com aquela pessoa ou não. Não é obrigação dele, ele não tem, o poder dele não é vinculado, ele é discricionário. Quero ou não quero a administração. Tá? Aqui vai falar do licenciamento, será processado de acordo com as normas, vai dizer que esse menino que foi o serviço militar, que foi objeto do serviço militar obrigatório, esse rapaz ele tem direito a ter custeada, quando ele é licenciado, o retorno dele, inclusive diária e alimentação, passagem diária e alimentação, para a sua terra de origem, tá? Porque o serviço militar obrigatório não é o voluntário. Pode ser que eu tenha te convocado de uma cidade lá do interior, e você veio e ficou ali o tempo do serviço militar obrigatório, e acabou o tempo do serviço militar, você quer retornar para a sua residência. Então, vejam, o transporte, a alimentação e talvez uma diária ou outra, você terá direito para voltar. Isso se aplica ao serviço militar obrigatório, tá? Vejam, os licenciados que cumprirem apenas o parágrafo único do artigo 34, está aí na tela, ao lado desse menininho. Os licenciados que cumprirem apenas o serviço militar obrigatório terão direito, dentro do prazo de 30 dias após o licenciamento. Então, tem esse prazo de 30 dias, tá? Não é para sempre quando ele vai querer, não. 30 dias, nesse período aí, nesse espaço de tempo, ele pode pedir essa ajuda. Terá direito, no prazo de 30 dias após o licenciamento, dentro desse prazo de 30 dias, ao transporte e alimentação custeada para o Leão até o lugar dentro do país onde tem a sua residência ao serem convocados. Ele foi convocado, saiu de lá, veio. A força até pagou para ele vir, agora vai pagar para ele voltar, é um direito dele. Os militares temporários, iniciado inquérito policial comum ou militar, ou que forem réu em ações penais, inclusive por crime de deserção, aí veio a lei, né? Agora a lei de serviço militar está mandando. Antes era a maior briga com o poder judiciário lá, com as auditorias militares. Inclusive por crime de deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, devendo comunicar à autoridade policial judiciária competente
onde ele declarou o domicílio dele. Ponto, tá? Então, às vezes, acabava o tempo do cara, tempo de serviço militar dele, e você tinha que ficar com ele, porque a auditoria militar não liberava o licenciamento dele, porque ele era um desertor e se licenciasse, ele esvaziar a ação, etc. Então, você tinha que segurar o cara. Agora a lei está falando. Ô, Cláudio, qual é a diferença? A diferença é que agora o comandante que licenciar não vai estar descumprindo nada, porque agora ele está cumprindo a lei e não pode ser penalizado por cumprir a lei, né? Por enquanto, não. Terão direito ao transporte por conta da União dentro do território, e vejam, ele sempre vai se referir aos que são temporários obrigatórios, e quando chega lá no parágrafo 2º do 62, é esse que eu estou mostrando aqui agora, parágrafo 2º do 62, ele vai dizer para a gente assim, que é importantíssimo, se eu for cobrar, isso é uma alteração interessante, não se paga transporte de retorno ou qualquer transporte em que a força obrigue ele a vir ou ir, obrigue não, que ele quis, né, ao obrigado, realmente se paga, mas ao voluntário está escrito no parágrafo 2º. Isso também era uma questão muito pleiteada na justiça, tá? Temporário acabava o tempo dele, eu mesmo tive um temporário que acabou o tempo dele, ele tinha residência em Goiás, e botou na justiça e até ganhou. Tá? Ganhou o direito da força pagar o transporte dele, se baseando no que existia antigamente. Hoje há uma distinção. Né? Tudo bem que o juiz pode decidir do jeito dele, mas há uma distinção, dizendo de forma bem clara, o disposto nesse artigo a respeito do direito ao transporte por conta da União não se aplica aos voluntários para o serviço militar. Não se aplica aos voluntários, se aplica somente aos obrigatórios. Não estou falando do cara que vai fazer missão em diária, não, hein, gente? Isso daí é outra história. Diária, de missão, comissionamento de missão é outra história. Eu estou falando quando acaba o tempo, o cara que vai retornar. O voluntário não tem esse direito. Aí o 63A vai dizer uma coisa, não se tem dúvida, mas é interessante, novidade, mas escrita, né? Os convocados durante o tempo que estiverem incorporado ou matriculado em órgão de formação da reserva, inclusive para a prestação de serviço militar obrigatório, terão direito às férias. Ponto. Não se discute isso, tá? Pode vir uma pegadinha, um falso ou verdadeiro, né? Muito bem. Vou fazer um intervalo agora, faça esse intervalo. Logicamente que você está vendo esse vídeo que eu estou te mandando, é só você pausar a qualquer momento. Só que eu vou fazer um intervalo, talvez você nem perceba, e daqui a pouco eu vou tomar um café e daqui a pouco eu volto para continuar a nossa aula, tá bom? Já, já. Vamos lá, pessoal. Então, retornando do nosso intervalo, vamos analisar as alterações que foram feitas na promoção dos oficiais, na lei que trata da promoção dos oficiais da ativa, né? Lembrando que aqui a única questão que me chamou a atenção e que eu acho interessante, mesmo porque já foi objeto de pergunta quando essa lei fazia parte do edital. Houve uma época que essa lei 5821 fazia parte do edital do oficial especialista. Tá? E naquela ocasião, salvo engano, por 2 vezes, se perguntou sobre o que era, ou quem compunha, como acontecia a promoção pelo critério de escolha. Vamos lembrar? Vamos lembrar o seguinte, o artigo 61, se eu não me engano, 60, a introdução da promoção lá no 59, aí vem o 60, 61 não, acho que é 59. 59, do Estatuto, ele estabelece que os critérios são de promoção, inicialmente, é antiguidade, merecimento, escolha, lembra? Em situações específicas, pós-morte,
e por bravura, e extraordinariamente para o ressarcimento de preterição. Muito bem. Então, existem esses critérios de promoção. O critério de escolha, ele é o critério que se aplica para o acesso na carreira de oficial general. Aquele coronel, o capitão de mar e guerra, que vai ser promovido ou vai ser analisado para ser promovido a oficial general e, uma vez que já seja oficial general, todos os 3 níveis de oficial general, ele será promovido pelo critério de escolha, tá bom? Então, a escolha é isso. É uma análise feita dentro de um grupo que já está com tempo limite e que já possui os requisitos para serem promovido a oficial general, haverá uma análise dos seus requisitos e, dentro daquele grupo, será apresentada uma lista para ser escolhida, para serem escolhidos dentro daquela lista, tantos que irão ser promovidos ao primeiro nível, ao segundo nível ou ao terceiro nível de oficial general. Isso é uma lista de escolha, tá bom? Classicamente, então, a definição vai aparecer na Lei de Promoção dos Oficiais da Ativa, no seu artigo 31, parágrafo 3º, vai dizer: o quadro de acesso por escolha é a relação dos oficiais que foram resultado de uma apreciação do desempenho e de qualidade exigida para ser oficial general, habilitados ao acesso e que concorrem à constituição das listas de escolha. Quadro de acesso por escolha são os oficiais que foram votados pelos seus pares e por seus superiores, pares se forem já oficiais generais, tá? E pelos seus superiores foram votados, por isso a lista de escolha, vem sempre ali a foto do cara, um currículo resumido do cara, e os oficiais generais recebem e vão analisar e votar sim ou não pela sua promoção. E isso vai formar uma lista, tá? Exatamente assim como eu falei. Lá o artigo 32, então, vai dizer assim, ó, as listas de escolha são relações de oficiais de cada quadro, no nosso caso é quadro, né? Corpo, arma, serviço, aí você está em outras forças armadas. Para que você entenda, na Força Aérea, na Aeronáutica, seria somente o quadro. De cada quadro, organizadas pelo posto, constituída pelos oficiais selecionados pelo almirantado ou alto comando de cada força. Almirantado é o alto comando da Marinha, tá? Isso foi uma alteração agora recente, que já era assim que se falava, mas a lei agora veio escrevendo dessa forma. Almirantado é o alto comando da Marinha ou o alto comando de cada força armada, exército e aeronáutica, levando-se em considerações as qualidades requeridas para o exercício dos altos cargos de comando privativo de oficial general, encaminhadas à apreciação do presidente para a promoção. Por força da Lei Complementar 97, 136, que alterou algumas coisas da 97, a Lei Complementar, cabe ao presidente da República nomear o cara a oficial general, tá bom? Então, essa lista vai mastigada dentro da ordem de preferência para que o presidente escolha quem serão promovidos. Essa lista de escolha, olha como ela se apresenta. Artigo 34, parágrafo 1º. As listas de escolha, que serão encaminhadas à apreciação do presidente da República, serão organizadas em ordem decrescente de acordo com a votação realizada no almirantado no alto comando de cada força. Então, ele recebe uma quantidade de votos e dos mais votados para o menos votado, será levada essa lista organizada dessa forma, em forma decrescente, do mais votado para o menos votado, e será apresentada ao presidente da República. Tá bom? Isso é a lista de escolha. Já entenderam? Ótimo. E agora nós vamos para uma outra goiaba, que eu não vou falar sobre ela, que é o requisito, as alterações que foram feitas na Lei 12.705, que trata dos requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares da carreira do Exército. Muito específico,
alterou somente um artigo, que foi a idade lá dos médicos, dentistas, farmacêuticos, salvo engano, veterinário também. Muito específico, não tem a ver com a gente, não se preocupem, tá? Ah, Cláudio, eu quero ler. Leia, mas está aí, na apostila que eu te mandei, está aí. Quiser ler, leia, é só um artigo, tá bom. Agora vamos nas alterações que foram realizadas no texto da medida provisória 2215, que era até então o nosso monstro, né? Mas a gente viu que o monstro sempre pode ser maior. E aí veio a Lei 13.954 e falou assim: ó, a medida provisória 2215 não é tão monstro assim, não. Eu sou. Tinha vocês não são dessa época, mas na minha época tinha CD, não, disco de vinil, só que tinha um pequeno. E ali as historinhas que a gente, quando era criança, ouvia eram desses discos, assim, era um disco compact. Não sei, né? Mas era disco pequeno, geralmente era colorido. E aí tinha uma história de um cara chamado Cabra Cabrês. E aí tinha alguém que era esse monstro Cabra Cabrês, eu acho. E aí sempre alguém que vinha falava assim, ó, mas não me come não. Meu irmão vem aí e ele é muito maior do que eu. Foi a Lei 13.954. Ela falou assim, ó, você achou a medida provisória 2215 ruim? Não se preocupa não, que vem coisa maior aí, ó, sou eu chegando. Independente da brincadeira, e que reflete um pouco o pensamento da gente, não é uma questão política, é uma questão só de análise jurídica e pessoal. E a Lei 13.954, que tinha como intenção, ela tinha uma intenção de reformar totalmente essa medida provisória, né? Mas ela não reformou totalmente, ela manteve o que era ruim nela e aumentou algumas coisas, tá? E ela, dentro da medida da Lei 13.954, os artigos de 8º a 24º, artigo 8º ao 24, mexeram no contexto da medida provisória 2215. Dessa medida 2215, eu tirei, lógico, aquilo que nos é interessante falar. Talvez para a prova, meu foco aqui é a prova, mas às vezes alguma coisa ou outra eu também pensei para que você saiba na tua vida, né? Se você ainda não sabe. Vamos lá. Ele criou, né, algumas questões interessantes a respeito de remuneração da ativa e da inatividade, aquela classificação, o que compõe, o que não compõe, não é? Isso é interessante. Mas o que me chamou a atenção, o que eu trago para vocês, o meu feeling de que trabalho com essa prova há 14 anos, né? Com prova de concurso há muito mais tempo, mas essa prova há 14 anos. E o meu feeling é dessas questões. Não significa que, se você quiser ler tudo que eu te mandei, você lê. Mas dessas questões eu acho interessante destacar alguns artigos, e foi o que eu fiz. Por exemplo, sobre a criação do adicional de compensação por disponibilidade militar. Qual é a natureza, né? Está definido no artigo 8º lá. É uma parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da sua disponibilidade permanente e dedicação exclusiva nos termos estabelecidos em regulamento. Muita gente me questionou matérias parecidas sobre dedicação exclusiva, quando eu falava sobre isso lá na lei do estatuto, né? Na lei 6880. Então, vejam como é que é uma previsão, inclusive agora, é fruto de uma remuneração. Você é remunerado porque você está disponível permanente e tem dedicação exclusiva ao militarismo. Ou seja, é uma compensação pela sua disponibilidade exclusiva. Eu sei que existem órgãos aí de alto níveis que estão interpretando palavras do nosso vernáculo de forma diferente, mas não nos cabe interpretar como eles, porque eles são mais alto nível do Poder Judiciário. Mas a gente,
Alguém tem dúvida do que é dedicação exclusiva? Significa que eu só me dedico a uma coisa. Dedicação exclusiva é aquele que o homem tem pela sua esposa ou a mulher tem pelo seu marido. Dedicação exclusiva, né? E por isso você recebe uma parcela de compensação. É proibido a concessão cumulativa da compensação por disponibilidade com a do tempo de serviço. Apesar de, no meu entendimento, mas a prova não é jurídica, eu vou nem falar. Mas no meu entendimento isso está errado, tá? Mas não vou nem falar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o que está se dizendo aqui é o seguinte, no parágrafo primeiro: você não pode acumular aquilo que alguém recebia, não sei se todos recebiam, a compensação por tempo de serviço, não pode ser acumulada com a disponibilidade militar. E, se você tem direito a ela, você tem que analisar o que é maior. Aquilo que for maior será mantido no seu contra-cheque, tá? O que for menor vai sumir do seu contra-cheque. Se o seu tempo de serviço for maior do que a sua compensação por disponibilidade, você vai ganhar tempo de serviço. Se a compensação por disponibilidade for maior do que o tempo, você vai ganhar a disponibilidade, tá bom? Muito bem. E o parágrafo 5º, muita gente me pergunta isso, né? Muita gente me pergunta isso, é uma pergunta muito recorrente na vida, não em aula, na vida. A compensação por disponibilidade faz parte da remuneração do inativo, do provento? Faz. Ué, mas é só porque ele está disponível enquanto ele é militar. Mas a lei determinou que assim fosse. Olha, o adicional de compensação por disponibilidade militar, parágrafo 5º, compõe os proventos na inatividade. Ponto, acabou. A lei determinou, tá? Até que a lei mude, nada é impossível, está valendo para o inativo, tá? Essa disponibilidade militar. Pode ser que no futuro alguém, ou o próximo presidente, oriundo das Forças Armadas, queira mudar, queira tirar isso daí também, né? Agora vem algumas diferenças, além de outros tratamentos, vem diferenças em percentual, né? Diz o artigo 10, estabeleceu uma gratificação de representação, em que ela é objetiva quando se refere aos oficiais generais, não precisa de estar no cargo de comando, direção, chefia, pelo simples fato de ser um oficial general. Ele já ganha o valor da gratificação de representação. E, então, para o oficial general, isso é algo... Foi promovido, já ganha. Foi oficial general, já está com os 10%. Agora, existe em caráter eventual, e aí o militar pode recebê-la ou não, quando em cargo de comando, aí serve para todos, em cargo de comando, direção, chefia de organização, participação em viagem de representação ou de instrução, emprego operacional ou por estar às ordens de autoridade estrangeira no país. Então, se ele, não sendo oficial general, se enquadrar numa dessas 4 situações, ele receberá também o mesmo valor, 10%, está lá na tabela, esse valor está na tabela, lá nos anexos da lei, em razão de representação, tá? É legal, é algo que trouxe, é uma novidade e que pode ser, se for cobrado a lei autonomamente na prova, pode nada disso ser cobrado, né? Só as alterações de estatuto, o que eu vejo com maior probabilidade, mas é uma questão de consciência minha passar isso para vocês. Se for autonomamente, eu usaria uma dessas questões aqui como pergunta, tá? Agora, no artigo 14, também é outra questão interessante, diz sobre aquela renúncia daquele 1,5% que você, num determinado momento lá atrás, por conta da medida provisória 2215, você optou por descontar de 1,5%, né? Quem tinha filha ou quem tinha expectativa de ter filha falou assim, deixa descontando 1,5%,
porque no futuro, quando eu morrer, minhas filhas terão direito, ou minha filha terá direito, né? Ou a futura filha terá direito. E aí veio, na própria medida provisória, ela dizia, no seu parágrafo 1º do artigo 31, ela dizia que essa querência ou renúncia a esse 1,5% deveria ser feita expressamente até 31 de agosto de 2000. E ficou esse debate. Mas e depois? Eu nunca mais vou poder renunciar a esse 1,5%? Se eu não tiver filha, eu quis agora porque eu tinha expectativa de ter filha, mas só nasceu meu filho e eu não quero mais ter filha e tal. Ou não quero mais descontar isso, acho um absurdo. Eu não posso nunca mais renunciar? Pelo texto da medida provisória, não podia. Mas o artigo 14 trouxe da Lei 9, da Lei 13.954, o artigo 14, trouxe a previsão e trouxe a alteração do artigo 31 da medida provisória, dizendo assim, pode ocorrer a renúncia pelo militar em caráter revogável. Renunciou, acabou. Ao disposto no artigo 31, isso que eu acabei de mostrar, isso que está aí em amarelo, laranja e vermelho, isso é a medida provisória. Aí o artigo 14 da Lei 13.954 diz, olha, aquele parágrafo primeiro, não o considere mais, não o considere mais. Poderá ocorrer a renúncia pelo militar em caráter revogável ao disposto no caput do artigo 31, que poderá ser expresso a qualquer tempo, vedado qualquer espécie de restituição. Ou seja, isso um colega me perguntou hoje. Mas eu vou receber? Eu digo, olha, quer entrar na justiça? É uma questão de se brigar. Mas se você está me perguntando pela lei, porque às vezes o cara quer só tomar teu tempo reclamando, né? Eu falei, pela lei você não vai ter direito à restituição do que pagou. O que pagou ficou lá, sem direito a qualquer espécie de restituição. Mas se você quiser entrar na justiça, você vai ter que pagar advogado, tá bom? Eu sou advogado, se quiser me pagar, a gente entra, né? Mas é uma briga. Mas pela lei, e a nossa prova é conceitual, como eu falo, a qualquer tempo e não terá direito à restituição. É o artigo 14 da lei. Muito bem. Quando houve alteração com a Lei 13.954 no tempo de serviço, lógico que toda lei que traz dispositivos novos, ela tem que estabelecer as regras de transição, não é? Algumas não fazem isso, mas é bom que se faça regras de transição. Com relação ao tempo de serviço, que passou com a Lei 13.954 a ser 35 anos, havendo ali também 35 anos, mas tendo alguns requisitos. Se você for de um grupo de militares, 35, com no mínimo 30 de atividade de natureza militar. E se você for de outro grupo, com no mínimo 25 de atividade de natureza militar, não é? Muito bem. Só que os militares que já eram militares, quando saiu a lei, o que acontece? Os militares que já tinham tempo, de 30 anos, já tinham direito adquirido. Isso daí a lei não poderia mudar. O que ela botou aqui é a goiaba, porque ela não poderia mudar. O que já tinha, tá? Você já tinha um direito adquirido. Até hoje, pelo menos, a Constituição ainda respeita isso. E os interpretadores da Constituição ainda respeitam o direito adquirido. Porém, aqueles que ainda não tinham os 30 anos, eles tinham uma expectativa, né? É verdade que a lei poderia ser mais sacana do que foi e tal. Poderia falar assim, tô nem aí, quem não tem 30 agora vai ser 35. Não. Ela criou uma regra de pedágio, de transição. Inclusive para a questão do tempo de atividade de natureza militar, tá? É o que diz o artigo 22. Diz assim, olha, em relação às alterações, que trata de acréscimo do tempo de serviço de 30 para 35 anos, as seguintes regras de transição serão aplicadas. Isso eu acho legal também, está no contexto de uma prova nossa. O militar da ativa
que na publicação dessa lei já tiver 30 ou mais anos de serviço, teve o direito adquirido. Se ele quiser ficar na ativa, fica, mas ele pode, a qualquer momento, pedir a sua reserva com os 30 anos, porque ele já tinha quando saiu a lei. Aí vem o inciso 2, olha, mas aquele cara que na data da publicação tiver menos de 30, ou seja, tinha expectativa, menos de 30, deve seguir a seguinte regra de transição. Aqui sim. Ó, o tempo de serviço que faltar para completar 30, acrescido de 17%. Digamos que o cara tinha 20 anos e faltava, então, 10 anos para completar 30. 10 anos são 120 meses, não é? 120 meses, você vai acrescentar aí 17% desse valor, é o quantum a mais você vai ficar na força. Logicamente, não vai chegar aos 35 anos, não é? Quanto mais próximo do início da carreira, mais próximo esse cara vai chegar aos 35, não é? Essa matemática, com certeza, foi na intenção de quanto mais próximo do início da carreira o cara foi pego com a publicação da lei, mais 35 anos ele estará se aproximando, tá bom? E aí a letra B fala da previsão da natureza de atividade militar. 25 anos continuam e os 30 anos de atividade para aquele grupo do 1, que está aqui, ó, isso daqui é o estatuto, tá? Isso daqui é o estatuto. Minha letra, o pessoal briga por causa da minha letra, porque eu tenho a caneta aqui, mas não uso. O Mendel também briga comigo. Eu uso mouse. Então, sou raiz. Então, o estatuto, no seu artigo 97, hoje apresenta alterações por conta da Lei 13.954. Uma delas é o 35 anos, e a estabelecer também, nos seus incisos 1 e 2, que o cara de um certo grupo tem que ter 30 anos de atividade de natureza militar e de outro grupo tem que ter 25 anos. Eu não vou explicar isso porque você, meu aluno, já aprendeu isso comigo lá em Estatuto. Mas eu quero te dizer que a regra de transição, e isso eu vou te explicar, isso eu vou te dizer, ela estabeleceu um critério para esse grupo também. 25 é 25 anos. Agora, aquele que tinha que chegar a 30, vai se dar a ele, a cada um ano, ele vai ganhar mais 4 meses. A cada um ano, ele vai ganhar mais 4 meses, tá? Ou seja, a cada 3 anos de natureza militar, ele vai contar 4, tá bom? Mas são regras de transição. Importante para mim, o que eu visualizo numa prova, não é essa questão dos 25 anos de atividade de natureza militar, nem os 30. Eu vejo isso com certa... a banca vai fugir disso aqui na matéria 13.954, se for cobrada a lei. Mas eu vejo interessante esse fator de transição de ser 17%, viu, gente? Não que vai te dar um cálculo, não acredito em cálculo, mas eu acredito especificamente em te pedir quantos por cento para aquele cara contar uma historinha, daquele cara que não fez os 30, quantos por cento ele tem que pagar a mais, tá bom? Seriam 17%. Eu achei legal. Muito bem, já vimos essa. Outra pergunta, e vejam quantas dúvidas eu estou tirando para a sua vida, né? Aproveitei aqui para fazer isso também. Consultoria jurídica, né? Vamos lá. Dúvidas que aparecem aí com relação à alteração lá do parágrafo 2º e 3º, quem estudou o Estatuto comigo, parágrafo 2º e 3º do artigo 50, nós sabemos que aquela quantidade de dependentes foi reduzidíssima, né? Havia ali realmente, aí era um absurdo de quantidade de gente que poderia ser declarado dependente, e aí houve um enxugamento total, né? Muito, enxugou muito. Só que o artigo 23 da lei, que também é uma regra de transição, estabeleceu uma proteção para quem já tinha sido inscrito como dependente. Vejam, os dependentes de militares regularmente declarados e inscritos nos bancos de dados do pessoal das Forças Armadas, ou aqueles que se encontram em processo de regularização de dependência
na data de publicação desta lei, permanecerão como beneficiários da assistência médica militar previsto na linha E, conforme estabelecido no regulamento de cada força, tá? Então, aqueles que já estavam registrados, declarados como dependentes, e aqueles que o processo já estava em andamento, foram mantidos como dependentes, tá? Regra de transição. Então, era essa as alterações da medida provisória, que eu acho importante, tá? Se não for importante para a prova, pelo menos você viu alguma coisa para a sua vida aqui. Muito bem. A Goiaba também querer trabalhar as questões de polícia militar e corpo de bombeiro militar dos estados, que foi tratada nessa Lei 13.954, que trata do Decreto-Lei 667 de 69, que trata das polícias militares, etc. Tá? Não vou entrar nessa seara, é do artigo 25 ao 27. E aí, por fim, você tem o 28, que fala de todos os dispositivos que foram revogados, expressamente revogados. Tá? Nós vimos os que foram alterados, mas o artigo 28 traz uma lista daqueles que foram revogados, ninguém vai te perguntar isso. Essa lei entrou em vigor na data da sua publicação, que foi 16 de dezembro, né, que é a data dela, e foi assinada pelo presidente, pelo ministro da Defesa e pelo Paulo Guedes, o ministro da Economia, né, que, na realidade, foi o grande idealizador dessa lei, pelo que eu vejo. Ele e alguns oficiais generais, né, pela minha interpretação da lei. Mas, isso dito, eu espero ter ajudado. Você vai ouvir essa aula em meia horinha, beleza, tranquilo. Saiba que eu estou na torcida de todos vocês merecem, todos vocês se dedicaram, vocês já estão à frente de muita gente. O simples fato de se dedicar a passar já estão na frente de muita gente. Concurso público é fazer até passar. Tem dois caminhos, ou você passa ou você desiste. Logicamente que o nosso tinha um limitador da idade, que agora foi ampliada, né? com a Lei 13.954. Cláudio, mas você não falou dessa alteração. Eu falei lá no Estatuto, quando a gente estudou das idades limite, né? Então, a gente já estudou lá, não vou falar aqui. Então, vocês sabem que a idade foi ampliada, ganhamos aí mais tempo para fazer a prova. Vale a pena, faça, se dedique. Dia 28 eu estou na torcida por todos vocês, tá bom? Um beijão. Se alguém quiser, o amigo quem não me conhece está vendo esse vídeo porque algum amigo mandou para você, não é? E pede a ele meu contato, mas independente disso, eu vou botar aqui, quer ver? Deixa eu botar aqui. O meu telefone para Zap, 21, que é Rio de Janeiro, 98119-8067. Esse, então, é o meu telefone de contato, meu WhatsApp. É só mandar o WhatsApp para mim. Se ligar, eu não vou atender, porque eu não atendo, mas manda o WhatsApp e eu vou te responder. Fala, Cláudio, eu assisti aí teu vídeo, quero ver como é que fica a questão de aula, né? As aulas para o oficial especialista vão acontecer assim, tá? Nessa dinâmica, como aconteceu aí no ano passado, e foi muito boa, muito produtiva. Então, vai acontecer dessa forma, tá bom? Mas informações me procurem. O foco não é esse agora. Um beijão, boa prova para todos.